ao 5. Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Quem encontrou, diga amém? Amém. Estou vendo algumas pessoas folheando ainda. Timóteo, depois é Filemão, depois Hebreus. Serei breve, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 5, diz assim: ora, também no primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. E amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Há várias perguntas que poderíamos fazer para a carta aos Hebreus, pois a sua escrita, o seu autor, não é identificado. Quem escreve não diz quem está escrevendo, não diz quem é o autor. Então há várias perguntas que poderíamos fazer para a carta aos Hebreus, como: quem escreveu o livro? Quem foi seu autor? Quando foi escrito? Qual foi o público original a qual ele foi escrito? Qual a ocasião histórica em que ele foi escrito? Qual era a influência predominante por trás da apresentação da carta aos Hebreus? Essas são algumas perguntas das quais nós poderíamos fazer, ou que há indagações em comentaristas, em pessoas que são estudantes da palavra, porque não vemos o autor e não sabemos quem é. No decorrer da história, muitos homens vão dizer que possivelmente o autor, como diz Orígenes, vai dizer que é Paulo. Outros vão dizer que foi Clemente de Roma. Outros vão dizer que foi Lucas, o médico, o evangelista, da qual escreveu o evangelho que leva o seu nome e escreveu Atos. Mas não sabemos quem foi que escreveu, a data, ou não sabemos quem foi o público original. Sabemos que foi escrito para os judeus, possivelmente que estava em Roma. Mas uma pergunta da qual fazemos também é: por que um livro tão difícil como Hebreus está incluído no Novo Testamento? Por que está incluído no Novo Testamento? Talvez a pergunta que nós poderíamos fazer também é: como nos aproximar de Deus? E esta talvez seja o objetivo que o escritor da carta aos Hebreus tinha ao escrever esta carta, porque ela vai demonstrar, ou ele vai demonstrar, qual era a intenção, ou qual eram os passos, ou qual era o propósito da qual a antiga lei, a arca, os utensílios tinham naquela época, e como poderiam se aproximar, ou como nós podemos pegar o que está escrito em Hebreus, aplicar para a nossa vida, para que possamos nos aproximar mais do Senhor Jesus, do Senhor Deus. E é interessante,
Porque quando você lê a carta aos Hebreus, você vai ver vários textos. Eu até costumo brincar com alguns irmãos que são calvinistas, dizendo que a carta aos Hebreus é para eles uma pedra no sapato. Porque para os irmãos calvinistas, quando leem, vai ver várias vezes o escritor aos Hebreus dando alerta ao povo de Deus, dizendo: cuidado, não negligencie a graça de Deus, precisamos andar perseverantes. Há várias placas de cuidado em Hebreus para que o homem não venha se desviar dos seus caminhos. E há algo condicional também, como o escritor vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. É uma condicional. Devemos seguir em paz e em santificação para ver o Senhor. Então, lendo a carta aos Hebreus, podemos aprender várias coisas, muito, e que podemos aplicar para as nossas vidas. E uma delas, o escritor vai fazer questão de dizer no capítulo 9 a respeito da arca da aliança, da qual nós estamos falando a respeito nesta campanha. E ele vai dizer da arca que tinha a mesa da propiciação, tinha a mesa no santo lugar, havia o candelabro, havia a arca da aliança e havia o incenso. E vai dizer que tudo isso estava no tabernáculo. Estava onde? Tabernáculo. No tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Foi a primeira construção da qual o Senhor havia dito para Moisés, para que Moisés fizesse. Esta foi a primeira construção do que depois vai ser chamado de templo. Então, qual é a diferença? Tabernáculo, templo. Bom, tabernáculo vai falar a respeito de uma tenda móvel. Por quê? Porque eles estavam no deserto andando. Então, a qualquer momento, a nuvem poderia subir e começaria a andar. E daí era o tempo do povo pegar a arca, desmontar melhor a tenda, desmontar a tenda, colocar nos seus ombros e começar a andar. Quando a nuvem parava, montavam novamente a tenda, e eles ficavam, e todos ficavam, montavam as suas cabanas ao redor do tabernáculo. E o templo? O templo foi um edifício fixo, feito com pedras, a qual Salomão depois vai fazer. Então essa era a diferença. E o tabernáculo foi dado por Deus a Moisés para que ele fizesse, porque Deus ansiava habitar no meio do seu povo. Deus sempre quis estar presente no meio do seu povo. Deu glória a Deus também. Deus, tenha paciência comigo, Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Este foi o objetivo central da qual ele havia criado o homem. Deus se relacionava com Adão. E eu até todas as vezes costumo brincar, eu acho que os irmãos já até ouviram, todo viradouro do dia, às 6 horas da tarde para nós, Deus se assentava no jardim do Éden e chamava Adão para tomar um café com pão de queijo. É claro que é uma brincadeira, viu, irmãos? Por favor, né? É claro que você não vai levar isso a sério, né? Mas Deus se assentava com Adão e Eva para ter um relacionamento com eles, porque Deus sempre quis estar presente com o seu povo. Porém, com o pecado, o homem se distanciou de Deus, e agora o pecado faz separação entre Deus e o homem. Só que sempre no decorrer da história, sempre houve homens e mulheres que sempre ansiaram, tiveram sede e fome pela presença de Deus. Porque Deus, quando cria o homem, sopra em suas narinas, e aquilo que estava vazio por dentro é preenchido pela presença do Senhor. Quando o homem peca, este vazio, vem um vazio dentro do homem, e agora a sua imagem, a imagem de Deus no homem está ferida, ela está machucada, e agora, por causa do pecado, o homem tem a sua tendência ou natureza de
sempre tem a tendência e a natureza de pecar. Sempre o homem vai se inclinar para o pecado. Por quê? Na teologia isso é chamado de depravação total. O homem herdou a natureza pecaminosa de Adão. Então pode ver, a criança quando nasce, nós temos que ensinar ela a fazer o correto, porque o errado ela já vem fazendo. Então a natureza do homem sempre vai estar inclinada para o pecado. Há um vazio no homem, há um vazio dentro dele, e o homem por todos os anos buscou sempre preencher este vazio. Por isso que no decorrer da história, leia o livro, aqueles da Bíblia ou os outros da Bíblia, e você vai ver que por que os homens sempre buscaram fazer imagem de escultura, sempre levantaram imagem de escultura, levantaram deuses de pedra, levantaram deuses de mármore, deuses de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque é um vazio dentro do homem, e ele sempre buscava preencher este vazio com a presença de Deus. Mas Deus sempre se revelou ao homem, porém o homem que não quis ouvir a voz do Senhor. Porque Deus, olha aqui para mim, Deus não obriga ninguém a o servir. Não, Deus sempre chama o homem, capacita ele para aceitá-lo, e aí é responsabilidade do homem dizer sim ou não ao chamado de Deus, dizer sim ou não ao chamado do Senhor. Quando Deus chama Abrão, né? Olha só, quando Deus chama Abrão, Abrão vivia em um mundo politeísta, vários deuses havia, só que ele ouve a voz de um Deus dizendo: vem, deixa a sua parentela, deixa a terra dos seus pais e vem para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Deus sempre se manifestou ao homem e sempre houve homens fiéis que buscaram a sua presença. Agora você pode perguntar: mas espera aí, pastor, você disse que o homem estava de relacionamento com Deus, você disse que o homem se relacionava com Deus, o homem pecou, mas então Deus foi pego de surpresa? Porque se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus então criou o homem? E eu te respondo: Deus criou o homem mesmo sabendo que ele iria pecar. Deus criou o homem com livre-arbítrio, porque Deus não criou robô para adorá-lo de maneira robotizada. Deus criou o homem com liberdade de escolha para ele decidir se quer ou não servir ao Senhor. Deus não criou o homem e colocou nele um chip e colocou e disse: você vai me adorar, você não vai, você vai me adorar. Não, Deus cria os seres humanos com liberdade de escolha para que eles decidam se quer servi-lo ou não. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, escute, no decorrer da história, Deus sempre vai chamar homens e eles vão se levantar e vão dizer sim ao chamado de Deus e vão buscar a sua presença. Eu poderia te citar vários aqui, mas eu vou te citar Enoque, e o resumo da vida de Enoque se cumpre no versículo, no capítulo 6, que vai dizer: e andou Enoque com Deus. E depois vai dizer: e não se viu mais Enoque. Por quê? Porque ele buscava tanto a presença de Deus, mesmo naquela época que Deus falou: vem morar comigo aqui, Enoque. Aí então o texto vai dizer: e não se viu mais Enoque. Por quê? Porque Deus o tomou para si. O homem foi para o céu, arrebataram o homem para o céu vivo. Eu estou falando da antiga aliança. Deus olha, chama homens e vê que o homem busca a sua presença. Quem? Noé. E mesmo naquele momento de apostasia em que o povo pecava diante do Senhor e as suas atitudes eram como aroma desagradável às narinas do Senhor, Deus chama Noé e ele ouve a voz do Senhor, e o texto vai dizer: e andava Enoque, ou melhor, Noé, com Deus. Por quê? Porque ele quis a presença do Senhor, ele
vários homens que foram tremendamente usados pelo Senhor, que quis a presença do Senhor, como Elias, que buscavam o Senhor de maneira a qual a oração que fez de 1 minuto desceu, literalmente, fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ali, e a presença e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Então, sempre houve homens e mulheres que tiveram sede pela presença de Deus e que queriam a presença do Senhor. Eles buscavam por esta presença. Aí então Deus chama Moisés. Moisés, com 40 anos, mata o egípcio, vai para o deserto. E depois de 40 anos, depois de quantos anos? Deus se apresenta a Moisés numa sarça que ardia em fogo. E olha só, um milagre ali não está no fogo, na sarça que queimava, porque era comum no deserto. Os irmãos sabem disso. Era comum no deserto, por causa da foice secava, ela pegava fogo sozinha, a sarça se consumia e ali pronto, era normal. Leia o texto de Êxodo 3 e você vai ver que Moisés está apacentando as ovelhas de Jetro, e quando ele olha, ele vê uma sarça ardendo em fogo, e ele diz: uma sarça. Só que ele olha e o texto vai dizer que a sarça ardia em fogo, mas ela não se consumia. Aí ele olhou e disse: mas o que é isso? O que está acontecendo? A sarça está ardendo em chamas, mas ela não se consome. E o texto vai dizer que ele se aproximou. Quando ele se aproximava, a voz sai de dentro da sarça e diz: Moisés, Moisés, tira as marcas dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Então, Deus chama Moisés. Nós conhecemos a história que Deus livra o povo, só que Deus queria a sua presença, queria habitar no meio do seu povo. Então, depois de um tempo de Moisés, da presença do Senhor com Moisés, eu quero aqui abrir um parênteses para quem não esquecer. Deus, quando chama Moisés da sarça ardente, Moisés tinha quantos aninhos? Tinha quantos aninhos? 80 anos. Sabe quando Daniel é jogado na cova dos leões, quantos aninhos Daniel tinha aproximadamente? 90. Aí muitas pessoas dizem: eu estou velho, não aguento mais não. Enquanto tiver fôlego de vida em você, Deus vai querer te usar. Enquanto você estiver disponível e abrir o seu coração para o Senhor, Deus vai querer usar a sua vida. Esse mito do Riversford, eu tenho um livro dele lá em casa. O homem ressuscitou 25 pessoas através do poder do Espírito Santo. 25 pessoas ele ressuscitou através do poder do Espírito Santo. E ele começou o ministério dele com 50 anos. Então, meu irmão, continue a buscar a presença do Senhor, porque Deus tem muito a fazer na sua vida. Não pense no Senhor que já é hora de pendurar as cadeiras, como ele diz, já é hora de parar. Não. Enquanto tiver fôlego de vida em você, Deus vai querer te encher com a sua presença. Deus vai querer tomar a sua vida. Deus vai querer te usar de maneira poderosa. E o mundo saberá que não para homens e mulheres que estão na sua presença. Então Deus fala para Moisés: olha, Moisés, faça um tabernáculo. Moisés sentiu dificuldade com o tabernáculo, e Êxodo 25 vai dizer: olha, Moisés, eu imagino ele lá: olha, Moisés, você está com dificuldade de fazer o tabernáculo, eu vou te mostrar um modelo. Êxodo 25, e vai dizer que o Senhor mostrou um modelo do que ele queria para Moisés. Antes de Moisés construir a arca ou construir o tabernáculo, Deus se encontrava com Moisés em uma tenda fora do arraial. Êxodo 33. Moisés ia para fora do arraial, montava uma tenda, e o texto vai dizer que todo o povo do arraial saía para fora do arraial das suas tendas para ver Moisés entrar na tenda do tabernáculo, ou na tenda do concerto, como foi chamada antes. Por quê? Quando Moisés entrava dentro da tenda, a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor baixava na tenda, e o Senhor falava com Moisés face a face, como se fala a um amigo.
Então Deus vai falar para Moisés, para ele construir: olha, Moisés, constrói a arca, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Constrói a arca, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E a arca, você sabe, nós sabemos que é símbolo da presença do Senhor, é símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, é símbolo da presença do Senhor no meio do povo de Israel. E o tabernáculo foi construído por Moisés, e Deus falou: constrói o tabernáculo, e ao redor do tabernáculo você vai construir, vai colocar as tendas das 12 tribos. Então era construído o tabernáculo, e no lado leste 3 tribos ficavam, do outro lado 3 tribos, atrás do tabernáculo 3 tribos, do lado esquerdo ou direito do tabernáculo 3 tribos. Por quê? Que o tabernáculo ficava no meio, porque Deus sempre deve ser o centro da nossa vida, sempre Ele deve ser o centro das nossas vidas. É por isso que Deus vai dizer, Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque Deus deve ser o centro da nossa adoração, deve ser o centro do nosso andar, deve ser o centro da nossa vida. Por isso, constrói, Moisés, o tabernáculo no centro. E outra, Moisés, você vai construir. E perceba, se você ler, você vai ver que primeiro Deus manda construir os utensílios. E os utensílios sempre ficavam no meio da construção. Por quê? Porque Deus, quando quer construir algo, Ele sempre começa a construir e transformar por dentro. Ele não começa por fora. Ele vem por dentro, transforma, e aí a sua transformação e mudança de dentro vai refletir para o lado de fora. É por isso que em Apocalipse 3, ele está na porta da igreja de Laodiceia batendo para entrar. Por quê? Porque ele queria começar a mudança de dentro da igreja para fora. Por quê? Porque a igreja se desviou e disse: eu tenho tudo e eu não preciso mais da presença de Deus. Eu tenho tudo, eu tenho prata, nós temos vestes, nós temos ouro, nós temos tudo e não necessitamos mais de mais nada. E com isso colocaram Jesus para o lado de fora. Jesus estava do lado de fora batendo, querendo entrar para trazer mudança e para trazer a sua presença para lá de novo. E ele diz: olha, se converte, se arrepende, senão virei e removerei o seu candeeiro, tirarei a minha presença de dentro de vós. Nós precisamos disso e buscar e pedir que o Senhor venha transformar, mesmo nós que buscamos a sua presença, que estamos na igreja, precisamos pedir que o Senhor continue diariamente a mudar a nossa vida e transformar a nossa vida, de dentro para fora, uma mudança. Aí então, olha só, Deus fala para Moisés: constrói um altar do lado de fora de bronze e constrói a pia. Quando você entrava no tabernáculo, no pátio exterior, você dava de cara com o altar de bronze, e tudo do lado de fora era bronze, mostrando a respeito do juízo de Deus contra o pecado. Então havia uma porta que você poderia entrar. Você entrava na porta, só que para entrar você precisava trazer um sacrifício, porque você entrava lá dentro da porta, oferecia o sacrifício no altar, e ali o sangue era derramado, mostrando que o homem, para entrar diante da presença do Senhor, para entrar no caminho, para passar pela porta que é Cristo, quando ele se arrepende, e depois que ele passa pela porta, ele precisa morrer para si mesmo e viver unicamente para Cristo. Este é o significado do altar. Quando passa, é preciso morrer. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está dizendo? Quer vir após mim? Morra para você mesmo no altar. Quer vir após mim? Morra para você mesmo no altar de holocaustos. Morra para você mesmo e siga-me, porque precisamos morrer para as nossas vontades e viver unicamente para o Senhor Jesus Cristo. Depois que ele passava pelo altar, agora é hora da purificação. A bacia de bronze, havia uma mitra de ouro na testa do sacerdote, que antes dele entrar dentro do santo lugar, ele ia na pia de bronze, lavava suas mãos, e a pia era espelhada. Então quando ele olhava para a bacia
descia, ele viu o seu rosto e na testa escrito: santidade ao Senhor. Antes dele entrar na presença do Senhor, ele precisava fazer um auto-julgamento de si, de como ele estava como ele estava para entrar na presença do Senhor, como estava a vida dele. Será que ele era digno de estar diante da presença do Deus que criou os céus e a terra? Porque o Senhor vai dizer: eu sou santo, que Ele é santo e nós precisamos ser santos também. Será que nós estamos assim? Será que nós precisamos mudar algo na nossa vida? E há uma mensagem que tem sumido dos púlpitos, ou tem sumido dos lábios dos pregadores, que é santidade ao Senhor. Precisamos deixar os nossos pecados de estimação que cometemos lá dentro do nosso quarto e buscar a purificação do Espírito, ou buscar a purificação do Senhor Jesus Cristo. Não adianta vir e louvar e fazer o que está fazendo diante de pecados, diante de erros, diante de um meio da qual você às vezes vive, no meio de pessoas que falam pecados, que fazem erros, e vir e adorar ao Senhor. Não! Precisamos lavar na bacia de bronze e olhar para nós mesmos e ver se estamos bem para estar diante da presença do Senhor. E a palavra do Senhor é: santifique-se, 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 senão não verá o Senhor. Bom, para correr, quando entra no santo lugar, candelabro. No outro mesmo os pães, com 12 pães, enfileirados de 6, 2 fileiras de 6. Na frente, antes do véu, um altar de incenso. E este altar é interessante de incenso, porque os historiadores vão dizer que o cheiro do altar, ou do altar de incenso, era tão forte, e agora nós estamos dentro do santo lugar, e o cheiro era tão forte que as pessoas do lado de fora, a quilômetros de distância do tabernáculo, sentiam o cheiro do incenso que saía do santo lugar. Por que este incenso? O incenso é símbolo da oração, da adoração e do louvor daqueles que vão apresentar o que estão diante da presença de Deus. Louvor, adoração e oração daqueles que estão oferecendo sacrifícios ao Senhor. Só que naquele meio é interessante, porque havia muitos sacrifícios de animais. Então tinha muito sangue, muitas peles de cordeiros, havia muitos sacrifícios naquele lugar, e com isso atrai o quê? Moscas. Várias moscas eram atraídas para aquele lugar porque havia muitos sacrifícios. Só que, por causa do incenso, dentro do santo lugar, as moscas saíam fora. Quando está aceso o incenso da oração, o incenso do louvor, o incenso da adoração, aquilo que quer sujar a nossa vida com Deus tem que sair, porque não suporta aquilo que estamos oferecendo ao Senhor. Por isso, quando nos aproximamos e você vem aqui, ofereça sacrifícios de louvor, de oração e adoração ao Senhor, porque enquanto estamos aqui adorando e louvando ao nome dEle, moscas que estão vindo tentar sujar a minha e a sua vida, elas têm que sair fora. Por quê? Porque diante da presença do Senhor e daqueles que estão buscando em verdadeira adoração ao Senhor, o inimigo não pode resistir e não fica diante de nós. Por isso, meu irmão, quando vem ao culto, diante da presença do Senhor, da presença dEle, venha com louvor e adoração. Adore ao Senhor da maneira que você sente vontade de adorar, para atrair a presença de Deus, porque nós estamos diante da presença do Senhor e temos um privilégio de podermos entrar dentro deste lugar e sentir a sua presença entre nós. Por quê? Porque a presença dEle, escute, a presença do Senhor estava dentro do Santo dos Santos, em cima das asas dos querubins. A glória do Senhor resplandecia naquele lugar, a presença de Deus estava naquele lugar. Precisamos voltar, a igreja precisa voltar a buscar esta glória novamente para a sua vida. A igreja precisa voltar a buscar a presença de Deus novamente para as nossas vidas. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos atrair a presença de Deus? Como nós vamos chamar a presença do Senhor
campanha, já é a quarta campanha, terceira campanha. Venha e busque ao Senhor e apoie ao Senhor e ofereça a Ele. Eu quero te colocar nessa noite, neste momento, a você oferecer ao Senhor 1 minuto de adoração, de louvor, 1 minuto de glórias ao Senhor, 1 minuto de sacrifícios diante do altar do Senhor. Dê a Ele glórias ao nome do Senhor. Quebrante o seu coração nessa noite, quebrante o seu coração diante do altar do Senhor e diga para Ele: Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero a Tua presença em mim, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero mais de Ti. Eu quero que você provoque ao Senhor dizendo: eu quero mais da Sua presença, eu quero mais da Sua glória. O Senhor manifestou Sua glória no Antigo Testamento, e hoje Paulo vai dizer que onde o Espírito está, aí a liberdade. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3, se no Antigo Testamento havia glória, quanto maior a glória agora no Espírito que vivifica o homem. Então adore ao Senhor nessa noite e levante louvores de adoração a Ele. Diga glórias ao nome do Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Com as mãos para os céus e não pode. Se há algo que a igreja nesses dias precisa, é da unção do Espírito. Tem muito conhecimento, conhecemos muito às vezes, até demais. Tem muitos estudos, mas o que falta na igreja é a presença de Deus, é a glória do Senhor, é a unção do Espírito Santo de Deus. Ei, jovens, é muito bom conhecer, é muito bom ler, mas busque a presença e a unção do Espírito Santo do Senhor. Leonardo Rabinho vai dizer que o que falta, porque tarda o pleno avivamento, são homens e mulheres ungidos, com pregações ungidas, com vidas ungidas. Busque a presença, a unção de Deus, porque Deus quer te levantar e te usar nessa geração e encher a sua vida com a sua presença. Havia conversões espontâneas, pessoas na rua pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pessoas nas ruas pedindo, clamando a Deus perdão pelos seus pecados. Na rua Suzy, em 1906, a presença de Deus era tão grande que quem passava na porta parava, porque a glória de Deus e a presença tomava ela, e ela começava a pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Um jornal da época tirou uma foto, porque era muito conhecida aquele local, e tinha uma luz em cima dela. Ninguém conseguiu explicar. Era o que? A presença de Deus lá dentro trazendo transformação. O que nós precisamos é da presença de Deus resplandecer nas nossas vidas e sermos cheios da presença de Deus, sermos cheios da glória e da graça de Deus. Você busca pela presença do Senhor sobre a sua vida?
vida com a tua unção. Toque em